Você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia, Tassi. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio. Bom dia... como é que é? Beleza, Tempeados. Eduardo Kiesel. Rafael. Passou um monte de gente aqui rápido, hein? Vamos nessa. Bom dia, Larissa. André. Dalva. Verônica. Fran Petri. Karine. Só vai, a Noreg Amazonas, maravilha, Heloísa, Karine, Elaine Portela, advogado, Marcelo, Elaine, Yasmine, bom dia! Vamos embora, 6 horas 37 minutos, o sol cresce no Rio Grande, o frio já está aqui, tô de manta hoje, bom dia Roberta, bom dia Alessandra, bom dia Miriam, bom dia Juliana, que delícia, hein? Começando terça-feira, 6 horas 37 minutos. Pegou teu café já? Sem café não dá. Eu uso café com cacau. Eu falei na entrevista, café com cacau, hein? Bom dia, bom dia. Quanta gente já? 58 pessoas em 1 minuto. Mas que delícia, maravilha. Bom dia, Lu. Bom dia, Camille. Bom dia, Natália. Bom dia, Carol. Bom dia, Miriam. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Kika. Vamos embora. 6 horas 38 minutos. Tem café, tem frio, tá tudo de bom hoje aqui, né? Maravilha. Saudações coloradas pra você também. Galera que gosta do futebol não perde de cumprimentar, né? Sensacional. Bom dia, Irene. Tô pensando em trocar a música, hein? Olha, tô avisando. Claro, não troca, né? 6 horas 39 minutos, 76 pessoas na sala. Você está na melhor programação de registro de imóveis, de registros públicos, de direito notarial do Brasil. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que a essa hora da manhã tem pouca gente online, tem pouca gente acordada, mas existe um grupo que é compromissado com o café da manhã, um grupo que é compromissado com acordar cedo e ter informações, notícias, conteúdo, e esse grupo de manhã acorda para assistir conteúdo ao vivo. Um grupo que gosta de assistir conteúdo, um grupo que muitas vezes liga o celular na cama, porque às vezes demora um pouquinho mais para levantar, um grupo que liga o celular na cozinha, quando está fazendo o seu café da manhã, um grupo que liga o celular na academia, quando está treinando, um grupo de pessoas que está comprometido em aprender algo novo de um modo diferente. Por que diferente? Porque nós criamos essa maneira alegre de dar aula de manhã, ao vivo, e estamos vencendo as barreiras que nos opuseram. Bom dia! Lembrando que eu quero agradecer as pessoas que estavam ontem na live com o querido Érico Rocha, estava muito legal, muito divertida, eu pude falar um pouco de lançamento e agradecer a ele pelos ensinamentos do Insider, foi bacana demais, quem não viu está no Instagram dele, eu já baixei ela até e devo subir na plataforma. Devo subir naquele módulo de marketing, na plataforma tem um módulo de marketing que eu falo um pouco sobre marketing, acho que eu vou encaixar ali essa live para enriquecer mais. Quero lembrar também que hoje é live com a Prof. Yasmine, eu já vou chamar ela. Essa semana nós estamos fazendo live sobre uso capião. Por que uma semana de uso capião? Porque na sexta-feira nós vamos liberar o Mega Master Super Top módulo de uso capião na plataforma. Talvez um dos módulos mais esperados do curso. E ele está lindo, está fantástico. E nós estamos aproveitando as manhãs para falar um pouquinho mais sobre o uso capião e botar essas lives lá juntos e também ver as dúvidas quando surgem. Lembrando que esse módulo tem aulas minhas da pós-graduação, que as aulas foram cedidas para lá, tem aulas da Tati, tem aulas da Yasmine, tem aulas diversas sobre o uso capião, tem uma aula ao vivo com a professora Loruane, de São Paulo, no outro curso, que eu coloquei ali também. Então o módulo está belíssimo. E mais, quinta-feira à noite, presta atenção agora, quinta-feira à noite nós vamos abrir um Zoom ao vivo, uma sala de Zoom ao vivo,
com os alunos para tirar dúvidas de usucapião. Eu vou falar sobre o procedimento de usucapião e depois nós vamos tirar algumas dúvidas. Bom dia, produção. Então, quinta-feira à noite, já marca na tua agenda. Se você é aluno do curso, você vai ganhar essa mentoria gratuita na quinta-feira no Zoom. Tá? Veja, quando nós colocamos o curso à venda, nós nunca falamos que tinha mentoria e aula no Zoom. Nunca! Isso é algo que nós estamos criando agora como algo a mais para os alunos. Tá? Lembrando que o curso está com as inscrições encerradas, mas fique ligado. Porque dia 24, 26 e 28 de maio, nós faremos um grande evento, ao vivo, gratuito, descomplicando a regularização de imóveis. Vai ser muito top, 3 dias da semana de aula gratuita, ao vivo com PDF. Tá? E depois, lá no dia 31, nós vamos abrir algumas vagas para o nosso curso, ok? Fica ligado nisso aí que em breve você vai saber desse evento que você vai ter que se inscrever, né? Mas é gratuito e vai ser ao vivo, vai ser naquele estilo Professor Salomão e sua equipe, vai ser top, 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 ok? Vamos nessa conversar então sobre servidões. Servidões, olha que tema sensacional, direito real de servidão. Bem na semana da usucapião, a Prof. Yasmine vem trazer aqui agora um pouco dos seus estudos sobre servidão. Aliás, ela que acaba de gravar 2 aulas dissecando a servidão no registro de imóveis. As aulas nem subiram ainda, vão subir logo. E ela hoje vai conversar sobre isso. E nós vamos depois encaixar a usucapião da servidão. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a prof e vamos trabalhar cedo, 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 porque ele já tem 124 pessoas aqui na sala. Bom dia, prof. Olá, bom dia, professor Salomão. Bom dia para todo mundo que está aí nos acompanhando hoje nessa manhã de terça-feira para falarmos um pouquinho sobre as servidões e o registro de imóveis e a usucapião de servidão, como que isso acontece, né? Será que pode? Será que não pode? Como é que é? Como é que faz? Muito legal. Deixa eu perguntar qual é a temperatura aí na Bahia. Tá quente aí? Aqui deve estar uns quase 30 graus já, porque Nossa. sabe que aqui amanhece bem mais cedo, né? É 5h20, por aí, 5h30, o sol já está subindo. Então essa hora já é mais calorzinho. Que legal. Aqui no sul o sol ainda não apareceu, não temos sol ainda. E eu estou de manta, olha só, de manta e um blusãozinho, porque hoje está bem geladinho de manhã. Maravilha. É bonito a gente fazer a live assim, com essas questões diferentes do nosso querido Brasil, né? Verdade. Bom, prof, vamos então falar nessa semana de usucapião sobre o direito real de servidão, né? O direito real de servidão. E a questão é, por que existe esse direito real de servidão? Por que ele serve, né? Bom, os imóveis, por natureza, eles não são iguais, né? Eu tenho um imóvel que fica mais próximo da estrada, eu tenho um imóvel que tem acesso à água, que tem uma barragem, que é lindeiro a um rio, e eu tenho um imóvel que não tem. Então, para corrigir essas desigualdades naturais que existem entre os imóveis, surgiu o Instituto da Servidão, que é um instituto muito antigo. Lá na Lei das 12 Tábuas, a gente já tinha previsão da servidão predial. Para vocês verem como isso está muito ligado ao direito de propriedade, né? Já essa necessidade de resolver essas desigualdades naturais já é muito intrínseca É um fato social. propriedade. É um fato social. Muito legal. Social. Exatamente. Exatamente isso. E aí foi criado o Instituto da Servidão para que essas questões, essas desigualdades entre os imóveis fiquem regulamentadas, fiquem lá constando na matrícula do imóvel para que a gente possa exercer com tranquilidade e paz que só o registro imobiliário oferece, né? Muito bem. Então é isso. Os imóveis são desiguais. De verdade, né? Às vezes um imóvel tem acesso a um rio e o outro não, né? Então fica aquela questão, será que ele não poderia, né, um ao outro ceder? Não é um direito pessoal, ele é um direito entre os imóveis, né? Genial. Exatamente.
Então, essa é a função principal dele. Muito bem, servir ao outro imóvel, ao imóvel vizinho. Né? Um imóvel serve ao outro imóvel vizinho. Bom, e aí, no registro de imóveis, a gente tem que publicizar isso, né, prof? Tem que tornar público, né? De alguma forma é importante, se eu vou comprar um imóvel, eu tenho que saber que esse imóvel ele está servindo a outro ou ele é dominante de outro, certo? Como funciona no registro de imóveis isso? Vamos lá. Exatamente. E o registro de imóveis, ele acaba servindo como um norte, né? Se eu tenho um imóvel que tem uma servidão de um aqueduto, por exemplo, né? Nesse caso que o professor mencionou do imóvel que é do lado do rio e um imóvel mais atrás que é mais distante um pouquinho. A gente pode colocar ali, passando pelo imóvel do lado do rio, um aqueduto para puxar a água de um imóvel para o outro, né? E aí, se esse imóvel, se está lá na matrícula, eu já consigo saber, poxa vida, esse imóvel que eu estou comprando tem um aqueduto, então ele é mais valorizado, né? Eu já posso cobrar um preço maior por ele. A mesma coisa o outro prédio, né? Quem vai comprar o prédio lindeiro ao rio já sabe, olha, eu vou ter que respeitar essa servidão de aqueduto aqui, porque isso já foi negociado, já é um direito real que vai seguir esse imóvel aonde quer que ele vá. Então, se eu comprar esse imóvel, eu já sei que eu vou ter que respeitar essa questão aqui da servidão. Então, ele é um direito perpétuo entre imóveis. No passado, né, lá no passado, a doutrina diferenciava servidões pessoais e servidões prediais, né? E as servidões pessoais, elas eram usufruto, coisas assim, né? Exatamente, exatamente. Isso que eu ia mencionar, acabei me esquecendo. Lá, isso vem lá da época de Justiniano, né? Lá já do direito romano ainda. Mas no Brasil, a gente, desde o Código Civil de 1916, que a gente não chama usufruto, uso, habitação de servidão predial, que era, na verdade, um entendimento de um imóvel servindo a uma pessoa. Por isso que se Uhum. chamava, né, servidão pessoal. E aí a gente, enfim, na nossa legislação, desde sempre a servidão foi predial, ela já vinha Isso. de uma coisa para outra coisa, de um imóvel É. para outro imóvel. E ela era chamada pelo código anterior de servidão predial, que nesse código ficou só Sim. servidão, né? Isso, exatamente. Justamente para diferenciar dessas outras questões que já vinham lá do direito romano, que já eram aplicadas, e ainda hoje existem muitos doutrinadores que continuam chamando de servidão predial, até para diferenciar de umas outras servidões que a gente tem, servidão administrativa, servidão ambiental, servidões Uhum. legais, chamadas por alguns, que são os direitos de alguns direitos de vizinhança, E né? não se confunde lá com a passagem forçada, aquelas outras coisas, são outras histórias, né? Para nós aqui ela São. é um direito real, então ela é um Isso. direito real de um imóvel sobre o outro imóvel, aonde um vai tirar utilidades desse, é feito por um acordo, que aí eles fazem uma escritura e levam ao registro de imóveis. Essa é a linha da servidão. Em regra, por uma escritura ou por um contrato particular, aqui a gente vai precisar observar o 108 do Código Civil, né, relativo aos 30 salários mínimos. Se o imóvel ele tem mais de 30 salários mínimos, a gente vai precisar fazer uma escritura pública para instituir essa servidão. E ainda a gente pode instituir por testamento. Vamos supor que o testador ele tem dois imóveis vizinhos e que na prática lá no dia a dia dele ele usa um imóvel como servindo o outro imóvel. E aí ele quer deixar um imóvel para cada legatário. Eu vou deixar o imóvel A para o meu sobrinho e eu vou deixar o imóvel B para minha sobrinha. Então, eu vou instituir uma servidão porque o imóvel que vai ficar para o meu sobrinho, ele tem uma servidão de fato passando ali, né? E aí ele pode instituir essa servidão por testamento, que vai precisar depois da morte ser aberto e registrado no foro judicial. E aí com essa partilha, a gente vai fazer o registro da servidão também no registro de imóveis. E a gente ainda pode constituir a servidão no juízo divisório, né? Quando existe um imóvel
um imóvel rural, por exemplo, com vários condôminos. E aí eles não conseguem chegar num consenso para dividir esse imóvel. Aí eles vão para a justiça e falam, juiz, por favor, divida esse imóvel que eu não aguento mais esse condomínio. E aí o juiz pode dividir, pode também instituir servidão, porque um imóvel pode ficar menos favorecido que o outro em relação a acesso à água, acesso à estrada, essas coisas. Acesso a uma fonte de água, por exemplo. Então, a servidão é um direito real de um imóvel sobre o outro, realizado por escritura pública, pode ser por instrumento particular em alguns casos, abaixo dos 30 salários mínimos, e a sua forma de constituição, além da escritura pública, pode ser também por testamento ou por determinação judicial. Um requisito básico é que os imóveis sejam lado a lado, né? Eles precisam ser contíguos, né? Contíguos não necessariamente, eles precisam ser vizinhos, né? Porque pode ser que eu tenha vários imóveis. Naquele exemplo lá que a gente trouxe do imóvel ao lado do rio, pode ser que sejam vários imóveis que precisem da água, né? Então, às vezes, tem um imóvel que também vai passar uma servidão para chegar no outro imóvel que tem acesso ao rio. Um terceiro imóvel que está mais distante vai passar por um e passar por outro para chegar até o rio. Exato. Então, vai depender da utilidade, né? Vai depender dessa utilidade que a servidão ofereça, e aí essa utilidade é que vai determinar essa proximidade entre os imóveis para que possa existir a servidão. E a gente tem uma outra hipótese ainda, professor, de constituição, de possibilidade de constituição da servidão, que é a servidão por destinação do pai de família. Ai, essa é boa. Essa é muito legal, né? Que acontece quando um proprietário ele tem dois imóveis ou um imóvel só e há uma relação de serventia entre uma parte e outra parte, entre um imóvel e o outro imóvel, que é do mesmo proprietário, que por isso ele não pode constituir a servidão, né? Isso ainda numa doutrina majoritária, que deve haver a diversidade de proprietários para que a gente possa instituir a servidão. Pontes de Miranda dizia que não, né? Que não precisava, que o próprio proprietário poderia instituir a servidão sobre o seu imóvel. Mas, enfim, predomina que não pode. E aí, nessa servidão por constituição, ou por destinação do proprietário, tinha essa relação de serventia entre um imóvel e outro, e ele vende o imóvel, um dos imóveis. E aí, essa servidão, na cabeça dele, está lá constituída. Está tudo certo, ele usa um imóvel. Por exemplo, ele usa o imóvel da frente. Deixa eu tentar materializar isso. Eu tenho duas propriedades rurais, uma aqui e uma aqui. São matrículas separadas. E nessa propriedade eu tenho um lago, um açude, tem água nessa. E eu tenho as duas. Eu coloco o meu gado aqui para pastar e eu permito que o gado todo dia vá na minha outra propriedade, tome água e volte. Tudo bem. Então, na minha cabeça, este imóvel aqui está servindo a esse imóvel, porque aqui tem água e o gado sai daqui, vai lá e volta. E aí, de repente, vamos imaginar que eu morra e cada propriedade fique com um filho, ou eu venda as duas propriedades. Então, nesse caso que você está se referindo, que, na minha cabeça, sempre esse imóvel da água serviu ao imóvel do lado. Mas nunca teve uma servidão, porque o código nem permite que eu faça uma servidão entre dois imóveis meus. Mas agora que houve essa troca de propriedade, esse imóvel aqui ficou com uma dificuldade. Ele não pode mais chegar na água. É esse caso, assim? Exatamente, perfeitamente isso. E aí, com essa venda, pode ser que surjam confusões, né? Quando era do mesmo proprietário, não tinha problema, ele usava do outro imóvel para ter acesso à água. Mas aí, a partir do momento em que passa a ser de proprietários diferentes, pode ser que o proprietário do lado da água diga, não, aqui tu não vai passar mais. Tu não tem nada constituído aqui nessa matrícula, aqui, negativo, não vem. E aí, a doutrina e a jurisprudência, inclusive a gente tem um projeto de lei nesse sentido, para colocar no Código Civil a servidão por destinação do proprietário como uma das formas de constituição.
Claro que desde que seja aparente, desde que eu consiga visualizar que existe aquela servidão lá, a doutrina, a jurisprudência tem entendido atualmente que essa servidão pode ser constituída. Se tiver uma briga, é claro que vai ser pela via judicial, mas pode ser também que eles, lá no próprio contrato de venda desse imóvel, já prevejam. Vamos instituir uma servidão aqui porque há uma serventia de um imóvel para o outro. Um imóvel acaba servindo, de fato, o outro. Então, já vamos colocar isso aqui na escritura pública de compra e venda e já vamos deixar tudo certo, para não ter confusão. Então, eles podem fazer isso de comum acordo, né? Ó, vamos regularizar, seria uma palavra boa aqui, né? Vamos regularizar isso aqui, ou, se não der depois, alguém vai buscar judicialmente essa decisão que vai servir de título para o registro de imóveis. Estão dizendo que ó, já existia aqui uma servidão, né? Então, a servidão aparente é aquela que nos interessa. Eu vejo que o gado passa ali, tem um rastro disso, né? Então fica fácil. Sabe que eu tenho um exemplo de servidão não aparente na minha família. O meu pai, quando ele comprou o apartamento que nós morávamos em Porto Alegre, eu digo morávamos porque hoje ele mora no litoral, mas o apartamento está lá, a gente faz manutenção no centro, faz muitos anos, né? Eu tinha 12 anos quando o pai comprou o apartamento. Eu me lembro que ele tinha uma vista para o Rio Guaíba, né? Que era o rio próximo ao estádio de futebol mais bonito do mundo. Como é que é o nome? Beira-Rio. Não sei disso não, hein, Salomão? E daí tem uma vista, né? Uma vista. E na matrícula do imóvel consta que existe uma servidão de vista, aonde o imóvel da frente ele não pode construir mais alto que o 5º andar, que era o último andar do apartamento do prédio do pai, que era onde nós morávamos, né? E quando o pai comprou, na matrícula do pai dizia que existia uma servidão de vista que o imóvel da frente tinha que respeitar. E aí, quando foram construir um prédio na frente do apartamento do pai, eu me lembro que eles cavaram muito para fazer a garagem subterrânea, porque só poderia erguer 4 andares. Então, ficou tipo 3 andares para baixo e aí 4 para cima, dá bem na sacada do apartamento do pai, assim. E daí o apartamento do pai ele tem uma servidão de vista por cima daquele prédio, olha que interessante, para enxergar o rio. O apartamento de baixo não tem, então o da frente construiu até lá. Curiosamente, depois eles botaram antenas em cima do prédio, e até hoje eu questiono isso, né? Porque as antenas atrapalham a visão. Ficou um monte de antena, assim, né? Para cidades metropolitanas, capitais, elas têm muita antena em cima dos prédios. Sim. Então você olha assim, tem um monte de antena, e eu já digo, olha, nem poderia ter essas antenas, porque atrapalha a vista do apartamento do pai, né? Então a vontade que dá é de mandar tirar as antenas. Mas então era uma servidão não aparente, a servidão de vista, né? Onde o apartamento, não é o meu pai, mas o apartamento do meu pai, então ele é um direito perpétuo, ele possui o direito de enxergar o Rio Guaíba em Porto Alegre. E o vizinho da frente só podia edificar até a altura da sacada. E eu me lembro, quando era pequeno, então, que começou a obra, e o pai falou, ele disse assim, ó, ele não pode passar da nossa sacada. Ele disse para eu e para o meu irmão, vocês cuidem se ele passar da sacada. A gente todo dia ficava olhando, assim, não passou ainda, né? Então, aí, uma servidão não aparente, uma servidão de vista. Interessante o caso, né? Muito, muito interessante. E o interessante é que as servidões aparentes, elas também podem ser adquiridas por uso capião. A uso capião, ela também pode ser uma forma de constituição da servidão por, enfim, decurso do prazo, exercício da posse da servidão. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, né, professor Salomão? Sim. Fantástico esse exemplo da servidão não aparente, da servidão de vista, para que a gente possa já diferenciar, né? É a classificação mais importante que a gente tem da servidão, as servidões aparentes e as não aparentes, porque as não aparentes, elas não podem ser usucapidas e também não vão poder ser constituídas por destinação do pai de família. Porque justamente, como o professor falou, elas não deixam rastros, né? E aí fica difícil de eu verificar. Se eu tenho lá no imóvel uma porteira, se eu tenho lá o rastro da própria passagem, aí eu vou ter uma servidão aparente. Agora, se eu não tenho,
Se o pessoal passa por lá, mas eu não tenho uma estrada aberta, eu não tenho uma porteira de um imóvel para o outro, como que eu vou visualizar que ali existe uma servidão? Interessante, né? Muito interessante isso. É, aparente a não aparente. Muito bom. Eu me lembrei daquele caso que o Rio Grande do Sul julgou, que está no livro do Tepedino, que era uma servidão também do mesmo proprietário, que era a servidão, então, de pai de família. Aliás, essa servidão, para quem quiser estudar, espera aí, deixa eu pegar aqui esse aqui. Para quem quiser estudar a servidão de pai de família, esse livro do Filadélfio Azevedo, olha lá, Um Triênio de Judicatura, Direito das Coisas. Esse é um livro baratinho que tu compra no sebo hoje. Ele trata muito bem esse tema, tá? Fica aí a dica do prof, né? Tá. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou um caso que está no livro do Tepedino, de 2020, e depois, se o pessoal quiser, eu disponibilizo. Se o pessoal pedir lá na comunidade, eu jogo lá a decisão. Mas o cara também, ele era dono de um sobrado, né? Então ele tinha os 2 pisos, e embaixo ele fez uma lareira no meio da sala, e a chaminé passava pelo meio do outro apartamento. Então ele tinha 2 apartamentos para ele. Embaixo, onde ele construiu uma lareira na sala, e o de cima. Então morava o filho em cima, ele morava embaixo, tudo ok. Passava aquela chaminé, né? Uma chaminé de concreto, né? No meio da sala do apartamento de cima. Como era a família, tudo bem, né? Porque aqui é a chaminé do pai, né? Quando o pai faz fogo, até aquece a sala, porque, né? Um pouco de calor, né? Bom, daí você imagina que o filho morava em cima, o pai morava embaixo, tudo ok. O pai vende o apartamento de cima. O de cima é vendido e o pai acho que faleceu. Mudaram os donos. Chegam 2 donos novos no apartamento de cima, no apartamento de baixo, e tem aquela chaminé no meio. E o cara de cima diz assim, olha, eu vou destruir essa chaminé aqui no meio da minha sala, né? A mulher já estava brava, porque tinha que botar um sofá, o sofá não encaixava, porque não tinha como botar, tinha que tapar aquela chaminé, que não sei o quê. Daí vamos destruir a chaminé. Começaram a destruir a chaminé. Eu de baixo disse, não, peraí, a chaminé é da minha lareira, né? Não, eu comprei o apartamento, eu vou tirar a chaminé. E aí ele judicializou. E na decisão, na sentença, diz o quê? Olha, era uma servidão. E o cara dizia, não pode ser servidão, porque ele era dono dos 2 apartamentos. Era a servidão do pai de família. E aí o título, que é essa decisão, ela foi levada ao registro de imóveis. Então, veja, uma servidão que não estava registrada, servidão, vamos chamá-la assim carinhosamente de servidão de fato, produção, o sol abriu no Rio Grande e bate no meu rosto, né? Então, uma servidão, uma servidão de fato, então, ali edificada, e o juiz entendeu que era uma servidão que devia ir ao registro de imóveis e não poderia ser destruída. Mesmo proprietário, 2 apartamentos, mudam os donos, o de cima quer derrubar a chaminé, permanece a chaminé. Muito legal, né? Muito, muito interessante. Que lindo o sol, hein? O sol maravilhoso que está Não, nascendo aqui tá. agora no Rio Deixa eu Grande. ver Deve se estar uma eu vou vista linda tentar. aí. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Olha lá o sol, dá para ver, né? Ah, coisa boa, aham. Sim, O solzinho de inverno aqui, né? Solzinho de inverno aqui. Espera aí. Muito coisa bem. linda. Elis, show, legal. Show. Aí, ó, muito bem. Sol, por favor. Tá bom. Eu não Tô preciso com baixar, senão saudade, fica bem no tô meu com olho, né? saudade de sentir um friozinho do Rio Grande. Já tem um tempo já com essa pandemia que eu não vou pro sul, tô com saudade de sentir esse frio aí. E não tem coisa melhor que o sol no frio, né? Ai, coisa Nossa, boa. é muito bom, né? Porque ele começa a esquentar assim o todo, né? Daí os Aham, pássaros vão de um lado para o outro enlouquecidos aqui de manhã, né? Porque aproveitam que o sim. dia abriu, né? O sol abriu, eles anunciam o sol. É muito legal o amanhecer no inverno, né? É muito, Sim. muito, muito bacana. Professor, e eu acho inclusive que é bom tu instituir uma servidão aí nos teus vizinhos para ter acesso a esse nascer do sol de forma perpétua, viu? Olha, é verdade, né? Eu poderia conversar com o vizinho e dizer, olha, vamos fazer uma servidão, que na minha frente tem uma casa, né? E Aham. aqui, como eu estou no segundo andar, pô, tu vê só que interessante o que você falou, né? Eu enxergo o sol,
Todos os dias. Agora imagina se a casa... E a casa da frente está à venda. Agora eu lembrei, a casa da frente está à venda. Se ela Ó, vende e alguém constrói um prédio, 5 andares, vai me tirar o acabou a som. tua vista. Acabou Então a eu tua poderia vista pro negociar nascer do com o sol. vizinho, acabou minha vista, para que ele mantivesse para mim uma servidão de vista. E a gente faz uma escritura, registra na matrícula dele que existe uma servidão de vista e na minha a verba, né? É assim o procedimento, certo? Isso. Uma vez constituída a servidão por uma daquelas formas que a gente já mencionou, a gente leva lá para o registro de imóveis. E aí, o que acontece? No registro, a gente vai fazer 2 atos. Vai registrar a servidão na matrícula do imóvel serviente, aí no teu vizinho da frente, e vai averbar no teu imóvel que tu tem ali um benefício sobre o imóvel vizinho, digamos assim, né? Que tu tem a servidão em teu favor. Aí, por isso, tu averba na tua matrícula do teu imóvel. Sabe que se eu fosse comprar a casa da frente e eu fosse o dono dos dois, eu já teria dificuldade de criar essa servidão, porque ela é uma servidão não aparente, né? Então, agora, Exatamente. se antes de eu comprar, eu peço para ele instituir, depois eu compro, aí eu já vejo como possível, né? Pode ser. É, Aqui a gente tem essa confusão dos 2 imóveis e um proprietário, é uma hipótese de extinção da servidão. Mas aqui o que acontece? Eu preciso de um requerimento no registro de imóveis para poder cancelar essa servidão. Então, por mais que eu registre lá a compra e venda, esse cancelamento ele não é automático. E aí pode ser que aconteça, de fato, uma servidão de um imóvel do mesmo proprietário para um imóvel do mesmo proprietário. Pode ser que isso acabe acontecendo. isso é E aí, importante. O cancelamento não é automático, né, Yasmine? Como em alguns não. institutos é, né? Ele não é automático, ou seja, permanece na matrícula se você não pedir a baixa. Exato. Até porque pode ser que tu queira comprar esse imóvel para vender ele logo depois. Né? Tá muito bom o preço, eu vou comprar esse imóvel, mas eu não vou ficar com ele, eu não tenho necessidade de ter esse imóvel. Então eu vou comprar ele só para vender daqui a pouco, quando tiver mais valorizado. E aí Isso aí, o Vitor falou ali, não. ó, princípio da rogação. Tem que pedir Isso, para o registrador. O registrador não pode fazer de ofício esse cancelamento, né? Não pode. Isso seria porque o código exatamente. fala que tem que haver um requerimento. E como você falou, de Isso. repente eu estou comprando para vender e eu quero manter essa servidão ali, né? Exatamente, né? E aí, se o registrador acaba tomando essa posição de ofício, digamos assim, ele vai prejudicar aquela pessoa que está comprando o imóvel, né? Porque aí, se extinguir, vai ter que criar de novo, vai ter que constituir novamente a servidão. Na próxima venda do imóvel, fazer um novo registro, uma nova verbação. Tu acaba complicando demais as coisas. Então, cancelamento da servidão, eu entendo que só por requerimento do proprietário, quando ele comprar. Eu também, estou contigo. Eu vi que tem um material teu aqui muito legal que você colocou dessa live de hoje, né? Agora eu tô abrindo ele com mais calma aqui. Nossa, as modalidades de... Você fala ali das modalidades de uso capião da servidão. Bom, a gente não chegou ainda na uso capião, né? Mas nós já estamos, são 7 e 10. Mas ali você fala de servidão aparente, a posse, você menciona alguma coisa, né? Onde é que você quer ir agora? Me oriente. Isso. A gente pode só diferenciar os institutos primeiro, professor, porque tem umas Ótimo. outras servidões que também vão chegar no registro de imóveis e que também existem, de fato, que não são esse direito real de servidão que está previsto lá no O Código aluno Civil. ali perguntou se tu poderia disponibilizar esse material para os alunos na plataforma. Claro, com certeza, gente. Vocês não têm noção, cada live aqui é um material com 8 páginas. Aí o professor Marcos Salomão abre 2 olhos, assim, gigantes. Meu Deus, como que a gente vai falar isso em meia hora, em 1 hora? Mas, enfim, a gente sempre prepara um material bem legal para dar um conteúdo de qualidade para vocês e não tem problema, eu disponibilizo sim. Então vamos fazer assim, você pode disponibilizar na comunidade, mas quando eu subir a live para a plataforma, eu coloco ele junto com a live, então, né? Ótimo, excelente, muito bom, Tá, pode ser. legal. Então vamos lá, vamos diferenciar os institutos agora. Tá, a gente tem a servidão administrativa,
que é aquela servidão instituída em favor do poder público ou de alguma entidade delegada. E aí essa servidão, na verdade, ela vai estar destinada a uma finalidade pública, a um serviço público ou a uma obra pública. São aquelas servidões de gasoduto, de eletroduto, né? Aquelas linhas de transmissão de energia elétrica que passam pelos imóveis rurais, ali a gente tem uma servidão administrativa. E o interessante dessa servidão é que nem sempre eu tenho um imóvel dominante. Muitas vezes eu até não tenho. E a relação de vizinhança, se eu tiver o imóvel dominante, ela é desnecessária. Porque as linhas de transmissão, elas seguem quilômetros e mais quilômetros, né? Não é necessariamente próximo de onde gera a energia até chegar às nossas casas. Então, Então não é um muitas... imóvel agora que serve o outro, quer dizer, aquela servidão administrativa é algo que serve à coletividade, né? Exatamente, exatamente. Então ela passa por Sério. várias propriedades para servir à coletividade. E existe uma discussão doutrinária aqui entre servidão administrativa e limitação, restrição administrativa, né? Eles discutem isso. Isso, é. Mas a gente não pode confundir os dois institutos, né? A limitação administrativa, ela é genérica, ela vai se destinar a todos os imóveis que estejam naquela situação. Os imóveis, por exemplo, próximos ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ali a gente tem uma limitação administrativa, porque eu não posso construir um prédio com 50 andares do lado do aeroporto. Eu tenho Certo. uma limitação máxima de construção ali perto do aeroporto, para que eu não possa prejudicar o acesso dos aviões, né? Então, aí Perfeito. seria uma limitação administrativa. Agora, uma servidão administrativa, ela é específica com relação àqueles imóveis. É o imóvel rural que está ali, onde precisa passar a linha de transmissão, onde precisa passar o gasoduto, e aí esse imóvel definido, eu vou fazer a servidão administrativa, vou contratar essa servidão administrativa, o poder público ou a entidade delegada para prestar esse serviço público, ela vai contratar por escritura pública, se tiver acordo quanto ao valor da indenização, a gente faz uma escritura pública para instituir essa servidão administrativa. Se não tiver acordo, aí vai ter que ir para a via judicial, né? E aí lá na via judicial é que vai se fixar o valor dessa indenização. E aí a gente leva esse título lá para o registro de imóveis e ele vai ser também objeto de registro. Aqui a gente não vai ter a averbação no imóvel dominante, não necessariamente. Mas, em regra, vamos fazer o registro da servidão Talvez ele tenha administrativa. que desapropriar, né? Inclusive lá no decreto da desapropriação ele fala uma hora do negócio de servidões, eu me lembrei agora, né? Tem isso aí, claro, que ele tenta amigável não dá, ele vai ter que desapropriar para passar, né? Exatamente. E aí, enfim, daí a gente leva para o registro dessa servidão administrativa e fica lá esse ônus. Agora, o legal, interessante é que a nossa lei de registros públicos, ela fala lá no artigo 1671 que vão ser registradas as servidões em geral. A lei, ela não especifica qual servidão pode ser registrada, qual não pode. E vai dizer lá, a lei vai dizer que as servidões em geral podem ser registradas. E aí entra também a servidão administrativa. Que o poder público nem sempre gosta de registrar. Não, nem sempre. Até porque muitas vezes pode ser que aquele imóvel precise de uma retificação administrativa. Né? Muitas vezes chega o título lá no cartório para registrar e aí vem a planta, memorial descritivo, e aí eu não tenho como visualizar que aquela servidão está passando dentro daquele imóvel, porque a descrição do imóvel na matrícula está muito precária. E aí, como que eu vou fazer, né? Como é que eu posso registrar essa servidão se eu nem tenho como entender que essa servidão está passando por esse imóvel? Então, muitas vezes é necessária a retificação. E aí acaba complicando um pouco as coisas, né? Interessante. Então, nós temos a servidão do direito civil e a servidão administrativa. Tem mais alguma que você vai diferenciar? Os direitos de vizinhança. Alguma parte da doutrina ainda chama os direitos de vizinhança como servidões legais, mas são aqueles direitos previstos lá no Código Civil, lá na lei, que acabam gerando uma utilidade e alguns institutos, inclusive, são muito parecidos
com o conteúdo das servidões. É o caso que o professor mencionou antes da passagem forçada. A passagem forçada, ela se assemelha muito com a servidão de passagem. Mas Uhum. aqui, a gente não tem muito consenso sobre a registrabilidade desses direitos de vizinhança, não, viu? Existe Uhum. uma parte da doutrina que entende que, por estar na lei, eu não preciso registrar, eu não posso registrar. E existe também quem diga que pode, dependendo do conteúdo dessa servidão, eu posso fazer sim o registro. É o caso da servidão de passagem, a servidão de passagem não, a passagem forçada, olha, até eu me confundo, de tão parecidos que Passagem são. forçada é um debate, belo debate. Exatamente. Se eu tenho reconhecido judicialmente o meu direito à passagem forçada, porque assim, claro que está lá na lei, mas pode ser que isso não seja respeitado de fato. Eu tenho um imóvel encravado que não tem acesso à rua, e aí o meu vizinho da frente diz: Não, que esperança, aqui tu não vai passar. Uhum. Então, eu posso precisar que isso seja reconhecido judicialmente. E aí, esse título judicial pode ser levado ao registro? Não pode? Parece muito razoável que sim, né? Parece Também acho. bastante prudente que a gente leve essa situação para o registro, porque eu tenho aquele direito ali. E a coletividade precisa ser informada que eu tenho aquele direito. Quem comprar, como é que ele vai saber que tem uma servidão ali? Como é que ele vai saber que tem uma Exato. passagem forçada ali? Ele precisa saber disso olhando para a matrícula do imóvel, para que depois ele não seja pego de calças curtas, não seja pego de surpresa. Exatamente. Como às vezes tem restrições de construção de muro, né? Tem restrições também assim, né? Que também fazem parte Exato, do próprio direito de vizinhança, né? Que são exatamente. normas que estão nas normas municipais, muitas delas, né? E às vezes não chegam Sim, no registro, né? E aí o cara fica sempre com desconhecimento quando está comprando o imóvel. Por isso, quando vai comprar o imóvel, é bom, além de ver a matrícula, vai lá na prefeitura. Dá uma olhada exato, se tem alguma coisa, né? Já contei aquela história do cara exatamente. que comprou um imóvel aqui perto de casa para construir um prédio e tem uma chaminé tombada. Olha que coisa linda. Tombada a chaminé, né? Tombada não é que caiu a chaminé, né? Tombada no sentido de patrimônio histórico. Né? E aí, quando o bem está tombado, na volta dele, tu não pode edificar uma certa altura para preservar aquele patrimônio histórico. Aí o cara comprou o terreno, Uhum, depois ele acho que quis desfazer o negócio. Eu só soube o comentário. Mas realmente, sim, se tu pega uma igreja numa cidade, aí ela está tombada, aí tu quer construir um prédio do lado, não vai dar, não vai dar, porque a área dela em volta não vai permitir, não vai permitir, não vai permitir. exatamente. A Nargilei perguntou, Nargilei, minha amiga de Salvador, aí pertinho de você, ó, arquiteta em Salvador, se as redes de esgoto estão nesse caso. A rede de esgoto passa por vários imóveis, né? Pode sim, pode se enquadrar nessa hipótese aí, né? A servidão legal. Exatamente, pode ser também. Pode E ser daí tem também um um direito capítulo de próprio vizinho. que fala de águas, né? A água de um vizinho para o outro. Quando eu comprei essa casa há muitos anos, eu comecei a cavar aqui para organizar uma parte nos fundos e achei um cano. E daí achei o cano, não entendi o cano. O vizinho do lado, atrás da minha casa, aqui é assim, né? Então ele precisava escorrer a água, não tinha como. Então, na época, ele fez um acordo com esse proprietário que eu comprei e passava um cano de água por baixo do meu pátio aqui. Quando eu cavei, eu achei o cano. E daí eles vieram aqui, até era uma igreja. E daí eles explicaram, né, que eles não tinham como escorrer a água. Precisavam escorrer para cá, né, pela gravidade. Então eles botaram, fizeram lá uma boca de lobo e passava aqui. Aí vieram perguntar se eu concordava. Eu disse, não, pode deixar. Então a água sai na frente da minha casa, mas necessariamente ela não é uma água minha, ela sai lá do outro vizinho, passa por baixo. Aí, acho que tem essa questão das águas também é tratada, né? Um vizinho permitir Também ao é outro que tratada passe. como direito de vizinhança. Também é Isso aí, tratada. é muito importante Exato. a questão da água, né? Eu faço um baita telhadão aqui e jogo água no vizinho, né? Então, meu telhado escorre a água e a aba do telhado acaba bem no limite do terreno e a água despeja no vizinho do lado. Não pode, né? Tem que se Não ter. dá? Tem que se ter. Olha, chegamos a 200 pessoas ali, que legal, né? Tá? O Que pessoal de bom, que manhã bom. aí nos visitando pela manhã, que maravilha, né? Coisa Bom, boa. ok. Tem mais algum instituto que tu acha importante? Servidão ambiental. Servidão ambiental está lá na nossa lei de registros públicos, inclusive, como um ato de averbação.
Servidão ambiental, ela vai precisar ser averbada na matrícula do imóvel serviente. O que que é a servidão ambiental? Bom, a gente sabe que tem a obrigatoriedade de reserva legal, né? Dependendo da localidade em que está o imóvel, é 20% do imóvel, 35% do imóvel, que tem que ser preservado, tem que ter a natureza preservada. E aí pode ser que em um determinado imóvel, além dos meus 20% de reserva legal, eu queira deixar mais área preservada. E aí, sobre esse excedente da área, eu posso instituir uma servidão ambiental. E olha só que legal, eu posso, inclusive, negociar essa servidão ambiental com outro proprietário de um outro imóvel rural que não esteja cumprindo, que não tenha lá no imóvel dele condições de recuperar uma área, de manter uma área. E aí a gente pode fazer essa negociação. E aí nessa Tipo, por negociação a gente sessão, vai averbar também. isso é tipo uma sessão, né? Isso seria Isso. beneficiando um outro. Então, o cara não tem lá a área ambiental, eu tenho sobrando, eu negocio com ele para ele poder ter também. Exatamente. É exatamente isso. É um instituto muito legal, a servidão ambiental. E aí também a Muito gente vai levar para o registro de imóveis. Mas a gente não pode confundir, né? Não é aquela servidão de direito real sobre coisa alheia, é uma servidão ambiental, é um instituto um pouquinho diferente. Eu não preciso aqui, necessariamente, quando for instituir a servidão, eu não preciso ter um imóvel dominante. E aqui, fazendo uma analogia com o que o professor falou com relação à servidão administrativa, aqui a gente tem um imóvel servindo também a coletividade, mas sob o aspecto ambiental. Eu tenho um imóvel servindo a natureza, né? Olha que legal, lindo. hein? Legal. Sabe que em alguns países a natureza é considerada um sujeito de direitos, né? Engraçado, né? Curioso, assim. Sim. Então, algumas matas, alguns rios, né? Bom, em alguns países os animais também são sujeitos de direitos. O Brasil ainda engatinha nisso. Mas, inclusive, você consegue... Esse eu não vi, mas me falaram que até um CNPJ para um rio é possível, né? Porque no caso de degradação ambiental vai se depositar um valor para aquele rio, né? Porque senão tu sabe, tu indeniza o Estado pega o dinheiro e joga na outra coisa, né? Então, daí aquele Com valor cai certeza. direto numa conta do rio, que é gerenciada, e aí eu acho que também não pode ser gerenciada só pelo Estado, mas gerenciada por pessoas particulares e o Estado, sabe? E acho até que tem que ter, às vezes, uma universidade junto, né? Para trabalhar Com melhor essa certeza. questão. Porque fica um comitê, né? Que cuida do rio. Porque, então tá, destruíram uma parte do rio. Então tá, tem que indenizar. O dinheiro cai na conta do Estado, meu amigo, não se sabe para onde vai. Não me venha com essa novela de que o dinheiro foi empregado, que, né, a gente sabe como é que é. Ok, vamos Infelizmente a seguir. gente tem esse problema. É, Agora vamos cair na uso capião. Agora vamos para uso capião de servidão. Pode, não pode? Como que faz? tá, então vamos O... lá. Nós estamos na semana da Uso Capião aqui. A gente está falando de... Ontem eu comecei falando do Uso Capião extrajudicial. Então a gente sabe, né, para relembrar a galera, que existem as modalidades judicial e extrajudicial da uso capião. Alguns autores ainda diferenciam a uso capião administrativa, né, não é tema hoje, mas que seria lá na REURB, né? Mas nós temos agora a questão se é possível fazer uma uso capião de uma servidão. E aí, prof, é possível ou não? Como é que é? Bom, servidão de direitos reais que não sejam a propriedade tem uma regra específica. Se eu posso comprovar a posse daquele direito, eu posso usucapiar. E aí a servidão também. Se eu posso comprovar a posse dessa servidão, eu posso ter uma usucapião de servidão. É por isso que eu não posso ter uma usucapião de servidão não aparente, por exemplo. Porque eu não tenho como comprovar a posse dessa servidão não aparente. Eu não tenho como comprovar a posse de uma servidão de vista, por exemplo. Agora, se eu tenho uma servidão aparente, uma servidão que deixa marcas, uma servidão de passagem, é o exemplo mais fácil de visualizar, né? De um aqueduto é o exemplo mais fácil. Eu tenho um aqueduto passando ali, eu tenho os canos passando pela minha propriedade, aquela servidão está plenamente visível, por mais que eu não tenha constituída lá no registro de imóveis, de fato, lá no local, eu consigo ver que tem cano passando de um imóvel para o outro. Uhum. E aí eu consigo adquirir essa servidão, esse direito real de servidão por uso capião, inclusive na via extrajudicial.
Muito bem, tá. Então, é possível fazer usucapião de uma servidão aparente, aquela que eu enxergo realmente, né? É possível fazer. Mas como é que na prática ela vai funcionar, né? Então, quer dizer, ou o cara faz por bem para a gente chegar no extrajudicial, ou eu vou ter que judicializar, né? E pode ser que a pessoa queira fazer de comum acordo, diga, olha, vamos regularizar isso aqui logo, porque realmente eu permito que a água passe aqui, os animais venham aqui, eu quero deixar isso em ordem, e você é um vizinho que eu gosto, então pode acontecer. Mas aí quais são os requisitos? Tem que ter a posse disso aí realmente, né, há muito tempo, incontestada, tem que estar usando ali esse imóvel realmente, né? E ninguém nunca fechou a porteira, né? Exatamente. E o interessante com relação aos campeões de servidão é que esse direito real tem uma previsão específica no Código Civil para tratar disso. E o código ele traz duas modalidades de uso capião: a uso capião de servidão ordinária e a extraordinária. A ordinária eu preciso comprovar a posse dessa servidão por 10 anos, desde que eu tenha justo título. Claro, justo título, boa-fé, posse mansa, pacífica, com ânimos de, não ânimos de dono aqui, né? Porque não é uma uso capião da propriedade, mas é um ânimo de dono de prédio dominante, né? É um ânimo de ter uma servidão em benefício do meu prédio. E aí eu posso fazer a uso capião. E a gente tem também a modalidade extraordinária. O código fala que nessa modalidade a gente precisaria comprovar 20 anos de exercício da posse dessa servidão. E aqui dispensamos o justo título. Mas sempre na uso capião da servidão a gente precisa comprovar boa-fé, né? Eu tenho que ignorar qualquer situação que me impeça de ter aquela servidão. A boa-fé ela precisa estar presente em um e em outro caso, tanto na servidão, na uso capião ordinária da servidão, quanto na uso capião extraordinária. Nos Qual é dois o casos eu artigo, preciso prof? ter boa-fé. O artigo do Código Civil que tem aí? 1379 do Código Civil. E é no parágrafo único que fala dos 20 anos, né? Mas 20 Isso. anos é um prazo longo, considerando que o código trata a usucapião extraordinária, lá na parte de usucapião em si. A maior de todas é 15. Por que a servidão é 20 se a usucapião extraordinária no código é 15, a maior de todas? Por que tem essa diferença? Exatamente, aí é o que fala muita doutrina, a boa parte da doutrina fala isso que o professor Marcos falou. Se eu tenho uma usucapião extraordinária para adquirir a propriedade, que é o maior dos direitos reais que a gente tem hoje, de 15 anos, por que a servidão eu vou adquirir em 20 anos, que é um prazo maior, sendo que eu vou estar adquirindo um direito limitado? Então, por que tem essa diferença? E aí alguns entendem que houve um erro do legislador, que na verdade aqui seria 15 anos. Até a gente tem um enunciado que trata sobre isso, é o enunciado 251, se eu não me engano, da terceira jornada de direito civil. Esse enunciado ele fala que o prazo para uso capião da servidão extraordinária é de 15 anos, tal qual o prazo para uso capião da propriedade, na modalidade extraordinária. Mas aqui, se essa uso capião da servidão for pleiteada na via judicial, a gente pode discutir isso. Mas me parece que para discutir essa redução do prazo na via extrajudicial fica um pouco complicado. Justamente por conta do princípio da legalidade, né, professor? Exatamente. O registrador não conseguiria afastar de 20 para 15 anos, mas o juiz sim. Então, o entendimento é de que judicialmente eu consigo chegar lá e dizer, ó, o prazo é 15 anos, o legislador errou, tem até enunciado, e o juiz, em alguns casos, vai conceder, a gente sabe que tem decisões já nesse sentido, que é 15 anos. Mas o registrador não vai ter essa questão, porque ele está atrelado à legalidade. Ele vai ter que fazer uma construção muito, muito delicada e sensível aí. Agora, uma coisa interessante, que então eu vou usucapir o direito de servidão. Eu não vou usucapir a propriedade. Esse que é o negócio, né?
Exatamente, exatamente. Tem que ter essa distinção, né? Não é a propriedade que eu vou estar usucapindo. Se eu tenho um cano que passa a minha água ali, eu vou usucapiar o direito de ter esse cano passando água. Eu não vou Uhum. usucapiar a propriedade, a parte do imóvel em que passa aqueles canos, a parte daquele Uhum. imóvel vizinho. Eu vou estar usucapindo esse direito de ter a água passando por ali. Então, o meu ânimos, a minha vontade, o meu íntimo, o meu ser, ele não quer a propriedade, ele quer apenas o direito de passar por ali. E ele está exercendo, ele respeita a propriedade. Eu digo, ó, eu sei que a propriedade é do cara, mas eu tenho o direito de cruzar aqui sempre. Ah, esse direito já tem muito tempo que eu estou aqui. Mas eu respeito a propriedade dele. Em nenhum momento eu estou dizendo que eu quero essa propriedade. Sabe que essa posse sobre um direito real, ela tem um nome curioso, pessoal de concurso, presta atenção, quase posse, né? Quase Isso. posse ela é chamada, né? Quase posse. É bom de pedir uma prova oral essa. Eu já pedi em prova oral essa. O que é a quase posse, né? O cara quase morre, né? Quase posse, quase morre. Né? Quase posse, quase morre, quase morre, exatamente. É isso. A posse sobre esses direitos reais limitados é chamada pela doutrina de uma quase posse. E É. exatamente porque, pelo fato de que eu não preciso restringir o uso e o gozo do proprietário daquele imóvel sobre aquela área. Ele pode continuar utilizando a cachorrinha. Eu posso continuar utilizando. Hoje ela quer participar. Eu posso continuar utilizando o imóvel mesmo que tenha uma servidão ali passando, né? O meu direito de uso Uhum. sobre aquela região é mantido. Então, na uso capião também, eu não quero restringir que o meu vizinho use aquela área. Eu só quero ter direito de passar ali. Exato. Yasmine, que cachorrinho você tem? Mostra aí para nós. Deixa eu dar... Cadê o Li? Acho que agora ela não vai vir. Então tá na É uma outra live, Shih Tzu, mostra pra coisa mais gente ver. querida. Mostro, É, mostro sim. Ela estava le- dormindo, daí agora ela acordou, acho que prenderam ela ali em algum lugar, ela estava latindo. Mas Ah, já sim. resolveram. Estava reivindicando seus direitos sobre a De propriedade. ir e vir. Ela tem servidão aí dentro dessa casa por todas as peças, né? Com certeza, ela é a que mais tem, né? É, exatamente, exatamente. Bom, vamos ver, tem mais alguma coisa, quase uma hora de live que a gente esqueceu de falar ainda? Alguma outra que tu Hum, é, gostaria? Tá tudo é, ok? é, é tanta coisa, né, gente? Tem uma questão bem interessante aqui. Porque tem uma parte da doutrina, a gente tem aquela classificação das servidões em servidões contínuas e descontínuas. As Uhum. servidões contínuas são aquelas que é a servidão de aqueduto, por exemplo. Independe de qualquer atividade humana para que eu possa passar água por ali. Eu tenho cano e aí a água passa lá, eu não preciso fazer nada. E a gente tem também as servidões descontínuas, que são, no caso, por exemplo, a servidão de passagem. Eu preciso de uma Uhum. atuação humana para exercer a servidão. Eu preciso passar por ali para exercer a servidão. E aí tem uma parte da doutrina que fala que nas servidões descontínuas eu não poderia ter a uso capião. Mas aí Uhum. vem uma outra parte da doutrina que fala, não, peraí, não confunda a posse contínua da servidão com a servidão contínua. A Ok, então servidão quer dizer, uma contínua é uma coisa está coisa, passando constantemente essa água aí, né, de um lado para o outro, passando direto, e a outra coisa é de vez em quando eu usar aquele lugar para passar, todo dia de isso, manhã, por exemplo. isso. E nos dois casos eu posso fazer uso capião, segundo a doutrina majoritária. Por quê? Perfeito. O que acontece? A posse contínua, ela não exige que eu esteja o tempo inteiro ali passando. Não é porque, por exemplo, eu saio de manhã de casa para trabalhar que eu vou deixar de ter a posse sobre a minha casa, Uhum. né? Entendi, Então, entendi. entendeu? Em razão disso, Uhum. então é que essa doutrina majoritária vem trazer que, independentemente da posse ser contínua ou descontínua, eu vou poder usucapiar ela da mesma forma, claro, desde que ela seja aparente. Perfeito esse exemplo da posse da casa, né? Então eu vou trabalhar, tô sem a posse da casa, né?
Exatamente. Claro, exatamente. Claro, continua a posse, né? Então, é essa a questão aí. Muito bom. Yasmine, você gravou as aulas de servidão, eu já recebi aí, nós vamos subir em breve a plataforma, ficaram lindas, né? Deu 1h30, eu acho, né? Mais ou menos, não? Deu 1h30, porque o Instituto da Servidão ele tem vários pontos para a gente analisar, né? E aí eu fiz um bloco tratando só sobre o direito material, e aí a gente vem lá com etimologia, conceitos, funções econômicas, classificação, características da servidão. É muito importante que a gente saiba as características da servidão, até para a prática, né? Para a gente poder saber, nesse caso aqui que chegou no meu escritório, esse caso que chegou no meu balcão, eu posso fazer uma servidão ou não posso fazer uma servidão? Se eu souber quais são as características do Instituto da Servidão, eu vou saber se eu posso, se eu não posso instituir uma servidão ali. E aí a gente vem também tratando de todas as formas de constituição, todas as formas de extinção, exercício da servidão, como que se dá alguns aspectos mais relevantes, né? Possibilidade de remoção da servidão de um lado para o outro. A servidão de passagem, eu preciso agora que passe por um outro lado, eu posso fazer a remoção dessa servidão? Ou eu preciso ampliar a servidão? Eu tinha direito de passar a pé, agora eu comprei um carro, preciso passar de carro. Será que eu posso ampliar essa servidão? Tudo isso a gente fala na aula. E por isso que deu uma aula grande. Não fiquem com raiva de mim. Mas vai estar bem completa as aulas estão bem completas. E no segundo bloco eu trouxe as questões registrais. Quando que eu vou fazer registro da servidão? Quando que eu vou fazer a averbação da servidão? Servidão de cancelamento? A averbação do cancelamento, todas as questões a gente trata na aula. Ficou bem completinho. Legal. Eu ainda não vou subir essa aula para a plataforma, porque nessa sexta nós vamos estourar o bloco de uso capião. Depois vai de direitos reais, né? E aí eu estou montando esses direitos reais. Mas essa live de hoje eu vou colocar dentro do bloco de uso capião, vou deixar lá com esse material que você disponibilizou. E a outra eu vou preparar para o bloco de direitos reais, que vem mais coisa aí, né? Eu sei que tem muita coisa preparando e acontecendo. Sabe que essa questão da servidão, o Paiva me falava, e falou isso em sala de aula, que tinha uns pescadores ali no litoral gaúcho que passavam pela propriedade para ir pescar, né? E depois, quando foi feito o condomínio fechado, eles conseguiram judicialmente essa servidão de passagem ali. Eles iam pescar, né? Então eles passavam por dentro do condomínio, né? Interessante, né? Tendo uma história que ele fala em relação a isso numa das aulas que ele deu para nós. Vou trazer essa história outra hora. 7h39, né? Estou muito feliz com essa live belíssima aí com a professora Yasmine. O pessoal gosta muito de você. A gente vê ali todo o pessoal comentando, né? Lembrando que nessa quinta-feira à noite vai ter uma sala do Zoom, quase uma mentoria. Eu e a prof. Yasmine estaremos ali, a prof. Tati também. Algumas professoras já estão confirmando. Nós faremos uma aula à noite sobre uso capião ao vivo no Zoom, fechado para os alunos. E depois essa gravação fica junto no bloco de uso capião, que será disponibilizado na sexta-feira para todos os alunos da nossa plataforma. Prof. Yasmine, te despede do pessoal. Exatamente, vai ser sensacional essa aula sobre o uso capião, quinta-feira, não percam. Gente, obrigada a todo mundo pela audiência até essa hora da manhã. Eu sei que todo mundo aí está correndo para fazer suas coisas, vai começar o dia daqui a pouquinho. Muito, muito feliz, muito grata de ter todo mundo aqui. Muito obrigada, professor Marcos, sempre pela oportunidade. Adoro as lives, me sinto muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Obrigado, prof. Bom dia para todo mundo. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente.